Olá, mais uma vez nós estamos aqui juntas. Eu queria falar um pouquinho hoje me baseando no Salmo 52. Os Salmos são livros onde Davi se expressa, Davi comenta fases da vida dele, aquilo que ele estava vivendo. E aqui exatamente no Salmo 52, Davi está falando sobre Edomita Doeg, que comete na realidade uma falsidade, ele mente, acaba acarretando morte de pessoas inocentes, porque nesta época, aqui neste momento que Davi escreve o Salmo 52, né, Davi estava fugindo do rei Saul. O rei Saul já estava cego, enfurecido, cheio de inveja, de ira contra Davi, na realidade era ciúmes. Então ele estava perseguindo Davi, e Davi então foge e se esconde na cidade de Aimeleque, um sacerdote. Ele vai para lá e ele se orienta com o sacerdote então é voz de Deus para Davi, sacerdote Aimeleque, e o Edomita Doeg, que então está ali trabalhando para Saul, aproveita uma oportunidade quando Saul, indignado, quer saber aonde está Davi, que ninguém fala, ninguém o ajuda. Então o Edomita pega aí uma oportunidade para ele para se dar bem, e ele então diz que Davi havia se refugiado na casa de Aimeleque, dando a entender que Aimeleque sabia que Davi estava fugindo de Saul, que Aimeleque havia traído também a confiança de Saul. Então Saul fica mais enfurecido ainda. Estou contando um pouco do que aconteceu. Saul então manda matar, chama Aimeleque, conversa com ele, pergunta por que ele o traiu, porque ele foi mensageiro e porta-voz de Deus para a vida de Davi. Então Aimeleque, sem entender o que estava acontecendo, Aimeleque então diz para Saul que não conhece um outro funcionário, né, um outro servo mais fiel que Davi, porque ele não está entendendo o motivo da indignação de Saul. Saul então, já cego, não quer ouvir falar mais do assunto e comete a injustiça de mandar matar Aimeleque e todos os sacerdotes da família, que ao todo são 85 homens. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Então ele manda matar tudo e depois ele acaba destruindo todas as pessoas da cidade, de Nob, homens, mulheres, ovelhas. Ele destrói tudo, crianças, ele extermina com toda uma cidade por ser impulsionado por sentimentos ruins. Então aqui Davi escreve o Salmo 52 falando sobre isso. Então ele está falando ao homem poderoso. Ele não está falando de Saul, ele está falando do Edomita. Ele diz que o Edomita prefere a mentira que a verdade, ele prefere a maldade. E ele então já define depois de cara que Deus agirá com justiça na vida dele. E eu quero só ler um pouquinho aqui, como ele diz. Ele fala assim no versículo 5 do Salmo 52. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio e confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Então, uma das coisas que eu quero que a gente aprenda com Davi é ter a certeza dentro de nós que existe um Deus justo e poderoso, que todas as causas injustas que você possa estar vivendo ou tenha vivido na sua vida, tudo que houve de engano, as pessoas te confundiram numa situação e você se chateou muito, que nós tenhamos essa certeza de Davi, ao invés de perguntar a Deus onde o Senhor está, por que o Senhor não faz nada. Davi aqui com certeza ficou arrasado com tudo que aconteceu. Afinal de contas, Aimeleque e toda a família sacerdotal e a cidade foi exterminada por sua causa, porque ele foi até lá. Mas ele então garante que a justiça de Deus será feita. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que Deus é um Deus justo e ele não dorme, e sua justiça vai vir ao nosso alcance, vai vir em nosso favor uma hora ou outra. O Senhor não deixará passar nada em branco. E agora eu quero ler um pouco do como Davi se intitula. Olha que interessante, versículo 8: mas eu sou como uma oliveira
que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Às vezes a gente lê e fala uma oliveira, que dá oliva, a oliva, o azeite é muito utilizado na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, como óleo de unção, seja para acender candeia, seja como fonte de renda. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as características da oliveira. A oliveira é uma árvore que é conhecida pela sua persistência. Ela cresce em diversos tipos de terreno, em qualquer adversidade, no meio de pedra ou não, terreno fértil, não, no vale, na montanha. Ela persiste, ela não desiste. Aí uma primeira característica que nós devemos aprender, por que Davi se intitula uma oliveira na casa de Deus. Nós devemos crescer no meio de adversidade, situações boas. Crescer como? Crescer na fé, crescer na confiança com Deus, crescer na intimidade com o Senhor, porque ainda que seja difícil a gente crescer na intimidade quando a situação fica muito complicada, nós devemos permanecer como a oliveira. A oliveira é determinada, é uma planta determinada. Ela cresce em qualquer circunstância. Ela se adapta melhor a climas mediterrâneos, que é um verão seco, com calor, com sequidão, e invernos mais úmidos. A raiz dela chega a profundidade de até 6 metros. Olha que interessante, onde ela pode buscar água nos momentos de sequidão. Nós devemos ser como a oliveira e criar raízes na palavra de Deus, raízes na convivência com Deus. Nós devemos ter essa fonte para que no momento ruim a gente possa buscar a esperança, aquilo que já aprendemos, já vivemos com Deus, buscar essa água para o nosso sustento, para que a gente não morra seco. Outra coisa, a oliveira ela demora muito para dar um fruto. Ela já não cresce, fica grande, já dá fruto, não. Alguns estudos dizem que até 10, 15 anos ela leva para dar seu primeiro fruto. Às vezes você está na casa de Deus, na presença do Senhor, e as pessoas, ou você mesmo, se culpa, eu ainda não sou assim, eu ainda não tenho isso, eu acho que eu não nasci para essa história de seguir a Jesus. Mas aqui Davi se compara a uma oliveira, a oliveira demora a dar frutos. Então, às vezes, a gente tem que aprender, passar por situações e aprender mais de Deus, e erra, volta atrás, pede perdão, tenta mudar, luta para começarmos a dar bons frutos. E quando a oliveira começa a dar frutos, ela é quase indestrutível. A oliveira, ela não se deixa vencer. Até, num exemplo que nós temos na Bíblia também, depois do dilúvio, em Gênesis 8, no versículo 11, quando Noé então solta aí a pomba de novo, ele já havia soltado e ela havia voltado. Ele solta e ela então traz em seu bico uma folha verde de oliveira. Ainda que aconteça um dilúvio, tudo pode ser destruído, mas a oliveira permaneceu firme. E é por isso que Davi então se compara a oliveira, não é só uma árvore linda, frondosa, que tem uma aparência bonita, mas ela cresce na diversidade, ela tem determinação, nós temos que ter determinação para servir e seguir a Cristo. Para sermos chamados e sermos verdadeiramente cristãos, nós temos que ter uma determinação, senão nós começamos e desistimos por alguém, desistimos por uma circunstância, por aquilo que foi dito. Nós devemos ter então a determinação de uma oliveira, sabendo que não é de cara que vamos dar bons frutos, muitas das vezes demora, libertação é algo que demora. Não seja cobrado e não cobre ninguém, que seja perfeito naquilo que está fazendo. Às vezes nós sabemos o chamado que Deus tem, mas não estamos prontos, então leva tempo. A oliveira toma o seu tempo aí para dar o fruto, mas depois ela também se torna quase indestrutível. Que nós sejamos então assim como a oliveira, que podemos ter uma determinação, sabermos que ainda que demoremos, nós vamos dar bons frutos em nome de Jesus. E quando a adversidade vier, o dilúvio vier para cima de nós, quando passar a situação complicada, nós ainda vamos ter folhas verdes para usarmos de exemplo e sermos um ponto, uma base para as pessoas saberem que nós ainda estamos de pé. Eu quero deixar então essa palavra de reflexão para você e que você, a partir de hoje, eu e você possamos almejar ser como uma oliveira. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude em um momento difícil, e saiba que Deus tem um projeto para a sua vida. Um grande beijo, até a próxima.